A cinebiografia do maior quadrinista do Brasil chegou nas telonas no último final de semana, né? Mas será que o plano infalível deu certo mesmo? Ou merece umas coelhadas? Dirigido por Pedro Vasconcelos, o longa promete levar o espectador para a jornada do herói Maurício de Souza. Toda a sequência do filme, nos primeiros minutos que acompanhamos o Maurício pequeno, foi bastante valorizada, né? As brincadeiras e sonhos deixam claro o desenvolvimento do personagem para todo o resto do arco, que seguirá como uma criança inocente enfrentando conflitos naturais da vida adulta. Aqui a gente não tem um herói lutando contra a corrupção, valores, correndo contra o tempo ou traições maquiavélicas. A gente assiste simplesmente um jovem querendo oportunidade. Às vezes pode ficar até numa mesmice, tá? Mas esse drama meio água com açúcar é para toda a família. E talvez por querer atingir toda a família é que alguns pontos tenham sido amenizados ou até mesmo ocultados, deixando a obra viva pelo lado lúdico e carismático de Mauro de Souza, o filho de Maurício, que incorpora o próprio pai, e Diego Almar, dando vida à versão jovem do artista. E agora eu gostaria de traçar um paralelo aqui com vocês, né? Porque é muito perigoso. E o perigoso nesse filme aqui é cometer o mesmo erro da série X-Pirito. Foi sem querer querendo, sabe? Lá da HBO. Então, lá na biografia livre do criador de Chaves, pela liberdade poética que deram no roteiro, o lúdico ultrapassou os limites da realidade, jogando a conta da criação dos personagens, né, de Chaves, Chapolin, da Vila e tal, no mero acaso da vida do artista, no qual o mesmo plagiava a realidade, tirando até mesmo o crédito do próprio criador, né? Mas por que eu trouxe essa nota, né? Porque as tiradas e o processo de brainstorming, de criação, né? Esse processo criativo do Maurício de Souza, se escancaram muito com os paralelos da vida do criador, igual na série do X-Pirito. Porém, entretanto, todavia, a gente está cansado de saber que sim, todos os personagens de Maurício de Souza foram baseados na própria família de Maurício. E aí, mesmo tendo gente, tô com calor, o ar não está funcionando. E essa realidade caricata se defende na maioria das vezes ao concordar com o quê? Com aquela palavrinha, né? O conceito do filme. As histórias em quadrinhos são as principais obras de Maurício de Souza e é justamente nesse formato que a técnica cinematográfica bebe na fonte. E é muito legal que a gente vê vários setores da cinematografia trabalhando muito parecido com os quadrinhos, né? Os figurinos remetem aos desenhos, né? Os motions simples e eficazes interagindo com live action, a montagem com cortes, até divisão de tela como se fosse os quadrinhos usando multicamera, é o tempero merecido que esse produto projeta. Mas vocês sabem que é mais merecido, chega aqui que eu vou te contar, é aquela curtida para saber que você tá gostando. É você comentar um pouco do filme pra gente debater, porque isso é um canal aberto entre eu e você. E se você quer mais debate sobre cinema, basta se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Muito obrigado, vamos voltar aqui a falar do filme. Um acerto audiovisual de X-Pirito, voltei a falar de X-Pirito, né? Foi a valorização do tempo, dos acontecimentos, dos cenários e dos seus personagens, mesmo alguns não sendo tão reais assim, né? E tendo modificado muito. Mas aqui Maurício de Souza, voltando a falar de Maurício de Souza, né? Longa-metragem para Maurício de Souza talvez seja muito pequeno para o tamanho desse ser. Vamos combinar, né? E aí, mesmo tendo uma edição, uma pós-produção, né? Uma montagem conceitualmente ágil, a correria me fez parecer que o artista, mesmo que tenha habilidades, mesmo que seja habilidoso, né? Ele tenha conquistado as coisas por sorte. A perseverança e a resiliência, elas foram, sim, uns pilares claros e muito importantes. A gente percebe isso. Porém, relacionamentos e conflitos, como eu já disse lá atrás, né, ficaram muito rasos ou ocultos. E aí você me pergunta, mas é uma cinebiografia confiável? É uma biografia confiável? Sim, mas somente a nata de um personagem que é muito mais profundo e icônico. Sinceramente, vou ser bem transparente aqui com vocês, esse meu discurso final que eu vou fazer agora vai ser um recado, tá? Então anota aí. Assistam filmes no cinema. E
Maurício de Souza. O filme apresenta uma fotografia deslumbrante, quente, aconchegante, com muita nostalgia. Tem informação e aquela clássica moral de que tem sonhos, tem que percorrer, perseverar e tal. É um pouco clichê, mas é sempre bom relembrar, né? Esse filme, esse longa-metragem, me pareceu, na verdade, um curta-metragem. De tão leve e rápido que passou. Eu fiquei com aquele gostinho na boca de quero mais, misturado com algumas lágrimas que me fizeram lembrar de quem eu era e do caminho que eu escolhi seguir. Embalado com uma trilha musical. Gente, trilha musical aqui nesse filme é a carta na manga também. A trilha de artistas como Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Pixinguinha, Milton Nascimento, Moraes Moreira e Noel Rosa. A MSP Studios, que nasceu como Bidulândia, sempre nos lembra que o menos é mais. E que sonhos não são só brincadeiras de criança. Essa crítica foi escrita por mim, Gui. É no domingo, eu não lembro que data foi. Dia 26? Dia 26 de outubro. Corta.